Bem-vindos a mais um Cyber Talks. Estou aqui com o Fernando Bruno. Fernando, seja bem-vindo ao Cyber Talks. Obrigado. Bom, Fernando, antes da gente começar o nosso tópico aqui, quero saber um pouco mais o que você pode compartilhar com todos a sua, né, vivência na cibersegurança, como que foi essa entrada para a cibersegurança e o que você, né, traz para todos que possam entrar nessa área magnífica e também passar um pouco do seu, né, experiência dentro da cibersegurança. Legal. Acho que a grande beleza da cibersegurança, ela começou tudo com conhecimento técnico, eram as pessoas que mais conheciam tecnicamente, e depois ela evoluiu para uma questão de comportamento. Hoje, segurança da informação, ela é aquela questão de estou acima de qualquer suspeita, né? A gente precisa, hoje, de pessoas que tenham mais comprometimento, propósito, do que realmente uma pessoa que seja técnica. Porque o técnico hoje a gente tem muito mais facilidade de aprendizado, tem muitas ferramentas que façam com que ele evolua. E até mesmo o time hoje mesclado com pessoas que conhecem e não conhecem vai ajudar o desenvolvimento. Mas eu acho que a grande beleza da cibersegurança é o quão comprometido, o quão comportamental esperado para isso. E o comportamental é fazer sempre o certo, atitude correta para hoje, amanhã e sempre. Porque a gente está cuidando de um ambiente, de uma empresa ou de pessoas que a gente pode tocar na vida pessoal delas, a gente pode acabar com o sonho delas, um financiamento, um bem material, uma vida. Então, acho que o comportamental hoje é tudo. Então, se você se visualiza com o cyber, se visualiza no melhor caráter possível, no melhor comportamental possível, né? Eu acho que essa é a beleza. Fantástico. E bom, entrando no nosso tema sobre awareness, a parte de humanas, né? Como você está falando também, como você bem citou, né? De tomar conta do próximo, de ver a situação do próximo, entender um pouco como a cibersegurança pode ser impactante para cada um. O que você hoje pode trazer para quem está buscando trazer esse awareness para uma empresa de repente que não tem tanta maturidade ou não precisa, mas é necessário, né? Hoje a gente vive numa economia digital, mas talvez o conhecimento dos riscos não estejam tão aptos. A gente não teve uma educação digital. A gente teve educação física, teve Moral ciência, cívica. teve tudo, mas a parte de conhecimento de educação digital a gente não teve. Maravilha, obrigado pela pergunta. Acho que ela toca bastante no que eu acredito. O ser humano ele tem que ser considerado dentro da empresa e dentro da sua casa como uma camada de proteção. Ele faz parte daquilo. Eu acredito que o ser humano, quando a tecnologia falhar, quando aquele processo não atender, ainda vai ter um ser humano que vai fazer a coisa certa. Vou dar um exemplo para você, interessante. Teve um caso, você vai lembrar, no jornalista famoso, o Boechat. E ele caiu de helicóptero e em cima de um caminhão e tinha uma pessoa presa dentro do caminhão. Tinha um monte de gente filmando. Eu tenho essa foto, para mim ela ficou muito emblemática, foi aí que virou a chave para mim. As pessoas batendo foto e filmando aquilo acontecer. E saiu uma mulher, eu não vou esquecer o nome dela, a Leiliane, e ela é chamada Leiliane Mulher Maravilha. Ela sai correndo, puxa a porta, tira a pessoa de lá de dentro. Tinha um monte de gente filmando, fazendo as coisas, mas ela teve a atitude correta. Eu acredito que 10 vão errar, mas eu acredito que um ainda vai falar e fazer a coisa certa. Então, quando eu olho para isso, eu acho que o ser humano ele é uma proteção para a empresa e para a sua família. Então, dentro de casa, como que eu posso vivenciar isso? Eu vivencio ensinando os meus filhos que tem que avaliar o site. Hoje, meus filhos, eles olham e falam assim, papai, esse app aqui que eu estou baixando, ele pede essa permissão. Eu posso baixar? Mas por que eu fiz isso? Porque primeiro eu bloqueei. Então, é mais ou menos o que a gente fez no passado. Antigamente, como segurança, a gente bloqueava porque a gente não tinha, a demanda era muito grande. Hoje, não. Hoje a pessoa começa a ganhar consciência e ela começa, opa, eu tenho dúvida se eu posso ir. Segurança, ela trata a segurança como consultiva. E é isso que é a beleza. Então, dentro de casa a gente tem que fazer isso, no trabalho a gente tem que fazer isso. E uma outra coisa importante é da questão da conscientização, é você fazer a transição para a cultura. Quando você faz a transição para a cultura, ela é muito forte. E a gente faz isso como? A gente joga como a gente treina.
Então a gente tem que treinar, trazer informações. Às vezes você fala assim, mas eu estou cansado, o cara já sabe isso, tá. Continue a nadar, sabe? Eu acho que isso é importante. E eu vou trazer mais um exemplo do que eu acho das minhas analogias relacionadas aos meus filhos, né? Uma vez eu estava no clube com meu filho e a gente tomou um sorvete. E eu sou um cara super engajado com jogar o lixo no lixo. Eu sou engajado com reciclagem. Eu olhando no espelho, falo, nossa, como eu sou engajado com o tema. E aí eu estava lá, olhei ao meu redor e tinha um lixo e eu joguei o meu saquinho do sorvete no lixo. O meu filho terminou e ele continuou andando. E eu fiquei olhando, falei, o que ele vai fazer? Na época ele tinha 8 anos. Ele atravessou a rua, foi na quadra e lá tinha reciclagem. E ele foi lá e jogou no lixo da reciclagem. Essa é a diferença de conscientização e cultura. Para ele já nasceu com essa questão da reciclagem nato. Então, eu tenho que me respeitar também e falar assim, olha, eu ainda não tenho a cultura nata, eu tenho que trabalhar a questão da repetição, do adestramento, de um monte de coisa. Para mim, embora eu tenha consciência, tenha conscientização, mas o meu filho é natural, porque é cultural. Então, eu acho que a gente, como país, a gente ainda é pouco, a gente tem 500 anos. A gente, como modelo digital, a gente avançou em 20 anos o que a gente demorou 200 para chegar. Eu tenho que respeitar a conscientização, mas se eu trabalhar a conscientização com essa geração, a próxima vira cultura. E é isso, a beleza está nos detalhes, né? A gente não desistir. Uma hora vai acontecer e vai ser natural. Então, eu acho que esse é o maior exemplo que eu posso dar de transformação, de cultura, eu acredito no ser humano, o ser humano é o elo mais importante, eu acho ridículo quando a gente fala o ser humano é o elo mais fraco, isso está errado. Imagina eu chegar para você e falar assim, eu preciso de você, mas já que você é o elo fraco, você fica ofendido. Agora, se eu chego para você, eu preciso de você porque você é o elo mais importante, e você fala, nossa, nem minha mãe me chama de importante e ele está me chamando, eu acho que essa é a questão que a gente tem que trabalhar. A conscientização, transformação para a cultura, trazer as pessoas próximas, não desistir, ser resiliente e acreditar no processo. Uma hora o ser humano vai fazer a coisa certa. Fernando, acho que fantástico que você colocou, acho que também dessa parte de diferenças de evoluções, tanto da nossa idade versus o que está vindo, e como você bem falou dos seus filhos, o meu, né, lá na Inglaterra tem educação digital também, já eu não tive, né, então às vezes a gente aprende com eles, então acho que é muito interessante esse ponto de conscientização. Eu acho que é bem isso, acho que o que se torna uma rotina se torna algo que eles vão sempre estar fazendo, né, e nós temos que estar se repetindo para entrar nessa nova geração. Eu acho muito interessante e pertinente. Sobre a conscientização, a gente tem diferentes gerações dentro de uma empresa. E é difícil, porque muitos desses também testam. Só quero testar, vou clicar aqui, porque acha que, mesmo que tenha toda aquela preparação dentro da indústria onde você trabalha, as pessoas às vezes tentam, não é brincar, mas testar o sistema por falta talvez de conhecimento. E como que você trata esses que talvez testam o sistema que não sabem o que estão fazendo, mas talvez porque também falta um pouco mais de educação, versus aqueles que seguem mais o ritual correto da conscientização? Legal. A conscientização ela é um processo e ela vai acontecer. A gente tem que trabalhar sempre a conscientização. Eu acho que a evolução da conscientização pode ser um processo de gestão de consequências. Eu acho que não tem como a gente não avaliar um processo de gestão de consequências. Mais ou menos, o nosso bem mais valioso é a vida. E a gente, por mais que falavam para a gente usar o cinto de segurança para proteger a nossa vida, a lei só pegou, que isso já é uma coisa, quando começaram a multar. Então, assim, eu acho que tem pessoas que entenderam o processo e tem pessoas que não vão entender e você vai ter que usar de outra forma. Mas eu acho que a gente tem que respeitar cada empresa. A gente falou de cada pessoa, geracional, mas cada indústria, cada empresa tem uma cultura que é dela, que ela está evoluindo, a maturidade de cada empresa. Então não adianta eu trazer uma fórmula mágica para, porque deu certo na empresa A, vai dar na B. Não vai dar. A gente tem que mapear a empresa,
trabalhar a conscientização e depois, em conjunto, a empresa vai olhar e falar assim, poxa, eu tenho 90 pessoas fazendo certo, 10 fazendo errado, poxa, eu não acho justo. É que nem quando o pessoal fala assim, pô, tem que chegar às 9, todo mundo chega às 9 lá na excursão e deixa o cara aí. A própria sociedade começa, a própria comunidade começa a pedir que tenha uma gestão de consequência para aqueles que não cumprem, né? Eu acho que a gente não pode dosar muito a mão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão vira a linha é muito tênue entre o terrorismo, a ameaça e o acolhimento. Eu acredito que a gente tem que demonstrar o acolhimento e fazer o processo como um todo. No passado, a gente fez uma campanha de phishing que era relacionado à vacina do Covid, numa época bem ruim. E a gente teve a sensibilidade até de perguntar para as pessoas, faz sentido a gente fazer esse movimento? E a gente olhou e perguntaram, você que tem que me responder. Eu falei, então, a gente viu 2 campanhas reais acontecendo, vamos replicar aqui? Vamos. Depois do desenrolar, algumas pessoas falaram assim, poxa, vocês foram insensíveis, tem gente morrendo. E eu lembro que o Cristiano, que estava com a gente numa reunião, e o pessoal abordou ele e falou assim, eu sinto muito por você. Ele acolheu. Eu sinto muito pela sua perda. Mas o criminoso, ele não tem escrúpulos. Ele não tem limite. E aí ele falou assim, e por isso que eu estou fazendo isso, porque teve uma campanha que foi igual. Então, a partir do momento que você tem o respeito, o acolhimento, você explica o porquê que aquilo está acontecendo, as coisas começam a se adequar. E não é só com punição, né? Você pode acreditar que você vai educar seu filho dando um tapinha na mão dele. Mas será? Né? Será que cabe para aquela sua família? Será que cabe para aquela criança? A gente não sabe, né? E umas coisas muito loucas, assim, né? A gente vê fake news disseminar pelo WhatsApp o tempo todo. E conscientiza ou traz uma desinformação muito rápida para as pessoas. Por que eu não posso usar a mesma coisa para conscientizar, para trazer? Eu acho que a gente precisa trabalhar a nossa forma de comunicar. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo crescer, não tem como condenar qualquer ação, mas eu acho que esse acolhimento, esse entendimento da cultura organizacional, para depois você transformar isso de consciência para cultura, é importante. Mas às vezes não dá tempo, eu preciso ser... Aí você tem que ter uma justificativa. Olha, gente, não dá para ser dessa forma. Quando o seu filho é pequeno, mais uma vez os meus filhos, né, as crianças, quando eles vão pôr a mão na tomada, você fala, não põe a mão na tomada. Você dá aquele grito, porque é uma situação de emergência. Seria legal você falar, filho, não põe um dedinho aqui, porque o fluxo de elétrons vai passar pelo seu corpo, vai gerar um desconforto. Não, então, a gente tem que saber respeitar esses limites e saber entender e aplicar a dosagem certa do remédio. Obrigado por estar com a gente. Um grande prazer recebê-lo dentro do nosso Cyber Talks pela primeira vez e agradeço a colaboração pelo conteúdo que você nos forneceu. É uma honra, um prazer falar com você e com todos aqui. Obrigado. Obrigado. Até mais.